Olá, boa noite, né? Queria fazer o passo a passo, tá? De como rodar os dados da parcela subdividida da beterraba. Aí aqui tá os dados, que foram os dados passados pela professora. E aí obtive esses resultados. Esses são os meus resultados e através desses resultados que é salvo em DBase, aí abro o aplicativo do Sysvar. Aí eu vou lá. Como eu já tenho salvo, não vou precisar salvar esse. Vou em Anava, abrir o arquivo. Aí eu venho aqui, análise subdividida da beterraba. Aí eu vou em ambiente, adicionar, repetição, adicionar. Aí eu venho aqui em erro. Erro. Aí o erro eu vou em ambiente versus repetição e vou e adiciono. Aí depois eu adiciono a minha parcela, minha subparcela, que é as cultivares, vou e adiciono. Aí as minhas parcelas, subparcelas, que vai ser o ambiente versus cultivares, adiciono e fim. Ok? Ok. Aí aqui eu venho, que eu quero saber a produção, finalizar. Finalizar. Venho aqui impor fonte grande. Aqui. A interação entre ambiente e cultivares, que não houve interação significativa, tá? E a média geral de 8,9, tá? Meu CV1 de 6,39 e o CV2 de 7,56. Aí eu venho aqui. Como não deu interação, diferenças, o erro é menor do que 0,5, tá? Aí eu venho aqui, fecho, yes, salvo ela aqui, coloca 1, salvo. Aí eu venho aqui e abro o arquivo novamente, Anava, análise da beterraba. Aí agora eu vou fazer o teste de tuck. Eu adiciono o ambiente. Repetição, adiciono. Aí eu venho aqui em erro, ambiente versus repetição, adiciono. Cultivares, adiciono. Aí eu venho aqui em cultivares versus ambiente, adiciono. Deu erro aqui, remove. Achei que tinha clicado cultivares versus ambiente, adiciono e fim.
Aí eu venho aqui em ambiente, dou 2 cliques, teste tuque, ok. Vou em cultivares, teste tuque selecionado, ok. Ok. Produção, finalizar, ok, finalizar. Já que o ambiente apresenta, tá? Diferença significativa, significativa, e cultivares também, aqui. Aí, eu vou para resolução. Minha resolução tá aqui, ó. Coloquei ela aqui. Coloquei que ela foi análise subdividida, um experimento de elementos em blocos, 5 repetições, um esquema de 2 parcelas, tá? Aí eu coloquei aqui na tabela 1, que é a produção da beterraba em função da cultivar em ambiente de produção, que foi o ambiente e a produtividade, onde o A2 foi o que teve o maior número, a minha DMS de 68, tá? E nas minhas cultivares C1 e C2, C1 é a que mais se destacou. Aí aqui eu coloquei embaixo que as médias seguidas por letra grandes não se diferem entre si pelo teste Tuque, tá? De 0,05. Como não houve interação significativa, tá? Entre ambiente e cultivar, ou seja, elas não são dependentes uma da outra, mas teve uma diferença significativa entre as cultivares, independente da variedade, o ambiente natural foi o que apresentou o maior resultado, e teve diferença significativa entre os ambientes também, né? A espécie 1 apresentou melhores resultados com a produção. Essa foi a minha conclusão. Aí eu venho aqui, fecho e vou para minha segunda, né? Que no caso, a minha segunda será de análise fatorial, tá? Que é análise fatorial, onde é um experimento feito na UESP Jaboticabal, tá, em 2012, para avaliar a altura das mudas de eucaliptos com 80 dias. Esse experimento foi feito na casa de vegetação, com um delineamento inteiramente casualizado, com o esquema fatorial de 2 por 3 e 4 repetições, tá? O primeiro fator é entre duas espécies de eucaliptos, Eucalyptus cryptora, Criotodora e Eucalyptus grandis. E o segundo que se referiu a recipientes, que tem os recipientes de produção das mudas, que é o saco plástico pequeno, saco plástico grande e o laminado. Aí aqui estão os dados. E através desses dados eu obtive também que no LibreOffice os resultados. Aí através desses resultados aqui que eu abro o Sysvar, vou em análise, a Nava, adicionar. Aí eu venho aqui e adiciono do eucalipto. Aí eu venho aqui, recipiente, adiciono, espécie, adiciono. Aí venho em erro, espécie versus recipiente, adiciono, fim. Aqui. Aqui vamos avaliar a altura, finalizar. Finalizar.
Não teve, tá? Não teve nenhuma diferença significativa em DIC. Então, vamos rodar ela em blocos, né? Vamos rodar ela em DBC. Yes. Salva ela aqui. 2. Salva. Aí eu venho aqui, análise. Anava. Abro o arquivo novamente. Recipiente. Adiciono. Espécie. Adiciono. Aí eu venho recipiente versus espécie, adiciono. Eita, ficou errado aqui, deixa eu remover. É recipiente versus espécie e adiciono. Agora sim. Fim. Yes. Aí eu venho aqui em recipiente teste Tuque e espécies aqui, teste Tuque. Ok. Aí aqui eu venho altura, né, que é o que a gente quer avaliar. Finalizar. Ok. Fonte grande. Ok. Uhum. Os resultados do saco pequeno, saco grande laminado. Aí, para os resultados dele, né, eu salvei aqui, que era a tabela no Word. Aqui a fonte de variância, espécie, com 46,3, o recipiente com 19,8. Aí o coeficiente de 4,93, tá? Na espécie 1, ela ficou com 25,87 e a espécie 2 com 25,32. Aí eu coloquei as letras, tá? Que diferencia entre elas. Aí a diferença do saco grande, saco pequeno e na lâmina, tá? Deu significativo, por isso que tá com os xizinhos na frente para 001 e as médias elas foram representadas pelas letras maiúsculas, tá, em linha e minúsculas em coluna e não se diferem entre si pelo teste Tuck. Essa é a minha conclusão. Espero que goste e muito